Olá, terceira série do ensino médio. Eu vou fazer com vocês, a partir desse tema, Revoluções Tecnológicas, que é tema da aula 19, uma abordagem mais curta, portanto, tentar aqui dar uma dinamizada naquilo que já vimos na parte da aula ao vivo. Nessa primeira parte, retomar então a ideia de apropriação do espaço, a ideia da Revolução Agrícola e dos impactos que ela provocou, passando pela primeira Revolução Industrial, Divisão Internacional do Trabalho, chegando à segunda Revolução Industrial e ao Taylorismo-Fordismo. Tudo bem? Então vamos lá. Conforme vimos, a ideia desse esqueminha ela está relacionada ao quê? Ao fato de que nós, seres humanos, dotados de racionalidade e linguagem, nós nos apropriamos do espaço. E ao nos apropriarmos do espaço, ou seja, ao ocupá-lo, nós o organizamos em torno da nossa necessidade de produção, de circulação e de consumo. Portanto, nós tentamos fazer nesse espaço um conjunto de atividades que facilitem a nossa sobrevivência. Com o passar do tempo e com o advento das tecnologias, nós fomos ampliando esta velocidade das transformações. E isso tem causado alguns significados ou alguns ressignificados importantes para todos nós. Muito bem, então vamos adiante. A primeira grande transformação que nós vimos, e vou reforçar aqui que ela é fundamental, foi a passagem do Paleolítico para o Neolítico, ou seja, foi a passagem daquele ser humano que era nômade para aquele ser humano sedentário. E nesse exato instante, então, surge a necessidade do quê? De desenvolvermos tecnologias ou mecanismos que nos permitissem o melhor uso, a melhor apropriação do espaço para que pudéssemos retirar dele as condições para a nossa sobrevivência. Então, a agricultura é o grande marco nesse processo. Muito bem, esta agricultura ela surge num lugar chamado Crescente Fértil, popularmente conhecido como Mesopotâmia. Hoje seria a região onde está o Iraque, mas nós tivemos outros núcleos de desenvolvimento também da agricultura, como na região da China, portanto aqui no sudeste do território chinês, mais especificamente próximo ao Rio Amarelo, e também no território centro-americano, portanto, olha só, esta parte. E aí, então, lembrando, a ideia da agricultura, que ela surge, ela vai se espalhando pelo mundo em ondas de desenvolvimento. Muito bem, a agricultura impactou na evolução demográfica, da mesma forma que a Revolução Industrial também impactou na evolução demográfica. E como impactaram? Pela maior oferta de alimentos e, automaticamente, por propiciar, no caso da Revolução Industrial, um processo de urbanização intenso, que veio associado a melhorias nas condições de saneamento, na melhoria das condições de saúde e que permitiram a redução significativa da mortalidade, elevando o ritmo de crescimento populacional neste primeiro momento. Muito bem, aí chegamos à primeira grande revolução do ponto de vista produtivo, pensando em termos tecnológicos, pensando em termos de máquinas. A primeira revolução industrial. Curso de geografia, o que interessa? Onde aconteceu? Inglaterra. Por quê? Em função da acumulação primitiva, exploração das colônias. Onde estavam localizadas as fábricas neste momento? Onde? As fábricas estavam localizadas em bairros industriais, a exemplo aqui do Brasil, se nós formos olhar para São Paulo, a região do Brás, a região do Bom Retiro, que seria o equivalente à região de Londres, por exemplo, os bairros industriais londrinos. Mas o que nós tínhamos aí? Uma fábrica têxtil, que era uma fábrica bastante simples, de maneira geral. Qual era a matéria-prima básica? Então você tem o algodão sendo transformado em tecido. E aqui então nós temos alguns aspectos importantes. Olha só, era necessário fazer uma produção que fosse barata, por isso a utilização intensa de mulheres e de crianças na produção. Mas então voltemos às características essenciais aí da primeira Revolução Industrial. O aumento significativo da capacidade produtiva, a formação inicial primária de uma rede de transporte terrestre e marítimo para que houvesse o transporte da matéria-prima e, obviamente, das mercadorias. O trabalho passa a ser efetivamente assalariado, tem uma mudança na estrutura do trabalho, que antes era um trabalho artesanal para um trabalho fabril.
né? E automaticamente consolida-se neste momento uma divisão da sociedade entre os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho. E implanta-se um sistema de organização da produção e do trabalho chamado de Taylorismo. Muito bem, esta primeira revolução industrial espalha-se pelo território europeu, né, e pelas outras áreas do mundo em ondas, ou seja, né, como sendo grandes ondas na transformação do processo produtivo. Essa ideia de, né, ondas aqui, ela está associada, ela está colocada para destacar a você de que um mesmo processo de industrialização ele não se deu ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, o rompimento daquele processo feudal, a passagem do feudalismo para o capitalismo e automaticamente daquele capitalismo, né, de acumulação primitiva para um capitalismo industrial, isso demorou um tempo. E aqui nós temos uma referência, ó, de 1840 na Inglaterra, para chegar em Moscou foram necessários 50 anos. Já havia destacado, mas isso é importante. Muito bem, esta primeira revolução industrial, ela ajuda a estabelecer, né, uma divisão do trabalho chamada de clássica, onde nós vamos ter dois grupos de países, os desenvolvidos industrializados e os subdesenvolvidos não industrializados. E, portanto, assim, estamos falando lá do final do século XIX e início do século XX, né? Aquela substituição da dite de metrópole-colônia para uma, né, formada por países desenvolvidos e industrializados e subdesenvolvidos não industrializados. Ao mesmo tempo, a estrutura taylorista ela vai ser marcada pelo quê? Pela separação agora do trabalhador que pensava e do trabalhador que fazia, né? Marcado pela extrema divisão técnica do trabalho, divisão técnica, uma divisão em funções, tá? A ideia de ações repetitivas para aumentar a capacidade de produção, a ideia de cronometrar ou de fiscalizar intensamente o ritmo do trabalho a partir da produção total e da produtividade de cada trabalhador e a ideia de incentivar o aumento da produção via o estabelecimento de metas e via o pagamento, né, de um salário mais acentuado. Muito bem, chegamos ao final do século XIX e aí ingressamos na segunda revolução industrial. E aí temos, né, uma nova situação, onde, além do Reino Unido, há uma expansão para outros países europeus, como a Bélgica, como a França, como a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos e o Canadá e o Japão. Veja, a indústria saindo efetivamente do espaço europeu, indo para a Ásia e vindo para o continente americano, no caso para a América anglo-saxônica. Mas aqui, ó, um detalhe importantíssimo, né? A indústria passa a contar agora com uma nova fonte energética, a eletricidade e o petróleo, portanto, né, carvão e água, ou seja, o vapor, continuam sendo importantes, mas o petróleo e a eletricidade vão dar dinamismo a esse processo. Uma outra questão importante da segunda revolução industrial, né? Há um aumento da produção em série, há um aumento da produção em larga escala, e aí é uma troca do taylorismo, do sistema de organização da produção e do trabalho, chamado de taylorista, pelo sistema de organização da produção e do trabalho, né, fordista. Muito bem, também consolida-se a segunda, né, consolida-se a divisão internacional do trabalho chamada de clássica. E, portanto, ó, se há uma formação inicial, agora ela está consolidada. Por quê? Porque os países chamados de subdesenvolvidos, muitos deles, né, que começam o seu processo de industrialização lá por volta dos anos 20, dos anos 30, a partir da segunda metade dos anos 40 ou pós-fim da Segunda Guerra Mundial, esses países começam a receber intensamente as chamadas multinacionais, consolidando, né, esse processo de revolução ou de apropriação do território, né, caracterizado aí pela expansão da indústria. Muito bem, aí o Fordismo está em cena. Fordismo, né, mantém todos os princípios tayloristas e introduz a esteira mecânica. Introduz a ideia de controle da produção agora não mais pelo relógio, pelo cronômetro, e sim pela esteira. Introduz também um elemento essencial, a ideia de produção em massa para consumo de massa. E para ter consumo de massa tem que haver, né, um bom
assalariamento, ou seja, tem que haver um bom rendimento para o trabalhador. Por isso a ideia de pagamentos de bons salários. Esse Fordismo ele coincide com o chamado estado do bem-estar social e, portanto, ele coincide com o momento em que os sindicatos se fortaleceram. E aí a junção de estado do bem-estar social mais organização dos trabalhadores e, portanto, sindicatos fortes, isso deu a esses trabalhadores melhores condições de trabalho e de renda. Uma característica fundamental do Fordismo: as fábricas eram gigantes, as fábricas tinham enormes áreas de almoxarifados e, obviamente, enormes áreas para que elas pudessem guardar suas mercadorias e estavam concentradas em algumas regiões industriais. E aí, então, nesse momento, pós-fim da Segunda Guerra Mundial, inaugura-se no mundo a chamada nova divisão internacional do trabalho. Qual é a característica marcante desta nova divisão internacional do trabalho? É a industrialização dos chamados países subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, a Argentina, o México, o Chile, a África do Sul, e os chamados tigres asiáticos, que vão surgir um pouco depois, lá no contexto do final dos anos 60 e início dos anos 70. Aqui, a grande inovação: esses países passam a produzir e exportar produtos produtos industriais, produtos com um nível tecnológico também considerável. No entanto, produtos com tecnologia ainda inferiores às tecnologias dos países desenvolvidos. Outra coisa importante para você ficar atento aqui, agora os capitais que vão dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos não vão somente na forma de juros de suas dívidas externas, vão também nas formas de royalties, ou seja, de direitos autorais pelas tecnologias trazidas para cá pelas empresas multinacionais, e vão também na forma de lucros destas multinacionais. Atento para esse assunto da nova divisão internacional do trabalho. E aí então, para que possamos revisar alguns conceitos, vamos finalizando aqui esse caminho. Nesse momento, as indústrias se espalharam pelo mundo e estão se espalhando cada vez mais pelos países chamados de subdesenvolvidos. Então, esses países subdesenvolvidos, assim como quaisquer outros países, para que possam ter um processo industrial mais consolidado, eles precisam de uma indústria de base, também chamada de indústria de bens de produção, que pode ser também chamada de indústria pesada, que na prática são aquelas indústrias que transformam matérias-primas ou que geram energia. Exemplos aqui, siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, a indústria do cimento e por aí vai. Indústrias intermediárias são aquelas também conhecidas como indústrias de bens de capital ou de bens de equipamentos. O que elas fazem? Elas equipam as outras indústrias. Então são aquelas indústrias de máquinas, de ferramentas, de lubrificantes, de autopeças. E por fim, no topo da cadeia dessa estrutura, que começou na base, temos as chamadas indústrias leves ou a indústria de bens de consumo. Essas indústrias são aquelas destinadas a atender diretamente ao consumidor, como por exemplo a indústria de automóveis, eletroeletrônicos, vestuário e por aí vai. Essa indústria de bens de consumo, ou leves, ela se divide em bens de consumo duráveis, a exemplo dos automóveis e dos eletrodomésticos, e bens de consumo não duráveis, como por exemplo vestuários, alimentos, ok? E aí então, para fechar aqui, um único exercício para verificar a sua aprendizagem. E esse único exercício, ele também foi abordado lá na aula ao vivo. E ele aborda o quê? O filme Tempos Modernos de 1936. E aí ele pede para que você indique duas grandes características do Taylorismo. Para escrever de uma outra maneira, acabei utilizando aqui uma outra forma somente, mas é exatamente aquilo que tinha sido sinalizado em termos de características do Taylorismo. Olha só, uma aplicação de métodos científicos. Qual era a ideia? É aumentar a eficiência, aumentar a produtividade e, obviamente, reduzir os custos. E para isso você precisava fazer o quê? Planejar as etapas de trabalho, então visando o aumento da produção.
Para fazer isso você precisa do quê? Treinar os trabalhadores para que eles pudessem produzir mais e torná-los cada vez mais especialistas nas atividades que eles desenvolviam. A partir daí você tem o quê? Uma nova estrutura. Então sai aquele trabalhador artesanal, entra o operário fabril. E esse operário fabril, ele terá uma relação de trabalho bastante hierarquizada. Ok? Então a inserção de supervisão funcional, do planejamento de cargos e tarefas, isso tudo fez parte. E aí, para fechar, aquilo que é característico do Taylorismo, a ideia de controle do tempo, a ideia de extrema divisão técnica do trabalho, o Taylorismo é a expressão prática que vai ser utilizada pelo Fordismo. Ok? Então toda a estrutura está ali, o Ford só vem e faz o quê? Pega essa estrutura e introduz nela a chamada esteira mecânica e a ideia, da produção e do consumo de massa. E aí está pedindo para você explicar um novo tipo de conflito, que está sugerido no texto. Em Tempos Modernos, filme de 1936, cuja temática ultrapassa a tragédia da existência individual e coloca em cena o conflito entre o homem, e o Taylorismo, ou seja, essa nova forma de organização da produção. E aí o comentário que cabe é a presença das máquinas e a necessidade do trabalhador de acompanhar o ritmo da máquina, não mais acompanhar o seu ritmo de produção. Lembre-se, o Taylorismo expressa a chamada expropriação do trabalho, a expropriação, do domínio do trabalho, do conhecimento do trabalho, que era do trabalhador, ele passa agora para a empresa. Através do quê? Através do fato de que este trabalhador só vai realizar uma etapa do processo. Continuando aí, o seu ritmo para que alcance o maior índice de produtividade provoca uma sujeição do homem à máquina. Então, quem determina o ritmo é a máquina, não é mais o homem. Uma sujeição marcada pela repetição reflexa nos movimentos e pelo aparecimento, obviamente, de novas enfermidades ligadas ao espaço de trabalho. Quer dizer, aquela ideia de que você tem, a partir desse instante, um intenso processo de alienação do trabalho, você tem um intenso processo de expropriação desse trabalho através de um elemento chamado mais-valia. Ok? E com isso, fecho aqui esta primeira parte. Eu espero que esta síntese te ajude aí a estudar depois e a resolver os exercícios que estão propostos nas fichas de trabalho. Obrigado aí pela atenção e até mais.